Olá, seres de luz! Oi, alma bonita! Que delícia esse nosso momento de conexão, de evolução e de transformação. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Medicina do Trabalho e mestre em Cirurgia Geral. E ele foi convidado para lecionar Neurociência Comportamental nos cursos de pós-graduação. Que é autor do livro Ative a Sua Mente, que fala de como tonificar o seu cérebro, treinar a mente para que seja possível contornar os contratempos da rotina com facilidade e rapidez, ou seja, tudo aquilo que vocês buscam. Que prazer ter você aqui, Arnone. Gratidão, viu? Tá bom. Bom, eu é que agradeço, né, o teu convite, né? Tá junto com você aqui, uma pessoa com bastante influência, com bastante pessoas que te escutam, te veem, né? Que você transforma, né? E para mim estou muito grato, né, com o teu convite, para que a gente fale um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente, sobre como a gente pode viver um pouco melhor, né? Como ativar a nossa mente. Como ativar a nossa mente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Às vezes com coisas simples, né? Às vezes coisas mais complicadas, mas que é possível a gente ter uma vida um pouco melhor, né? Tonificando o nosso cérebro, né? Ativando o nosso cérebro e buscando resultados melhores, né? Com nossos familiares, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, com nossos colegas. Como diz Einstein, tudo começa na mente, né? Tudo começa. O Einstein dizia assim, né? Que a imaginação, né? É melhor que a sabedoria. Tem uma entrevista. Isso ele falou em lá pelo ano de mais ou menos 1930. E na época, ninguém deu muita bola para isso, sabe? E ele falou, até tem uma entrevista, ele deu essa entrevista para um hospital, para um jornal de Nova York. Eu tenho essa entrevista. Que legal. E ali ele fala, né, bem claro, dizendo assim que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. É incrível. Né? E ninguém deu muita bola. Sim. E hoje, né, com as técnicas que existem, né, de máquinas, né, que enxergam até o pensamento e escrevem até o pensamento, né, as pessoas estão vendo que ele tinha razão. Mas ele falou isso em 1930, há quase 100 anos atrás. Quase 100 anos atrás. E ele tá falando isso, gente, porque ele já me mostrou aqui, mas eu quero que ele mostre para vocês, porque até então a gente não tinha, eu não sabia disso, e olha que eu estudo bastante. Sim. Hoje temos máquinas que conseguem ler os nossos pensamentos, né? Sim. Mostrar a imagem do que se tá pensando. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Isso aqui, quando eu dou as minhas palestras, eu começo agora, né, estou começando as minhas palestras com esse slide, eu vou mostrar aqui, ó, acho que não sei se depois pode ser que apareça melhor, que aqui são duas figuras, né? As duas são fotos, né? Sim. De dois ursos, né? Então essa é uma foto mais nítida de um ursinho de pelúcia, e essa é uma foto um pouco mais apagada de um ursinho, não é igual, parecido. Mas sabe como é que aconteceu isso aqui? Isso aqui é um trabalho de neurociência comportamental, né? que foi feito o seguinte: eles pegaram uma pessoa, né, e disseram para ela assim: olha, tá vendo esse urso aqui? Tá vendo ele? Dá uma olhada nele. Vê assim o tamanho, a cor, enfim, faz uma imagem desse urso na tua mente, né? Aí pegou a imagem? Peguei. Tá bom, pode ir para casa, né? E ela foi para casa. No outro dia, eles chamaram ela e disseram assim: escuta, você lembra daquele urso que nós mostramos para ti ontem? Lembro. Pensa nele, então, como é que ele era e tal. Tá bom. E colocaram ele dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, que é uma máquina moderna. Esse trabalho foi publicado agora em março de 2023, março de 2023, é mais novo que o livro. O meu livro foi lançado em fevereiro de 2023. E ele pensou naquele urso que ele tinha visto. E aí a máquina reproduziu o pensamento dele, né? Então isso é uma coisa assim fantástica, né? Isso hoje
aqui está uma foto colorida, hoje as máquinas já conseguem reproduzir uma foto colorida, mas isso já vem há cerca de 5, 6 anos atrás, esses tipos de ressonância funcional, eles já vêm conseguindo captar isso. Mas agora chegou o absurdo de pegar uma imagem colorida, né? Pensamos através de imagem. A gente pensa através da imagem, é isso aí, né? Tudo que a gente pensa é a imagem que se forma, né? Se você quiser convencer uma pessoa, esse é outro ponto importante. Se você quiser convencer uma pessoa de alguma coisa, mostre uma imagem. Né? Mostre uma imagem. Por quê? Porque 80%, como é que a gente se relaciona com o exterior, né? Se relaciona com os olhos, né? Os ouvidos, com o olfato, com o gosto e com o tato, através da pele. Sim. Mas os olhos é 80%. Que interessante. Então, ele ocupa uma grande parte da nossa mente. E ele tem ligações em todo o nosso sistema nervoso, dentro do cérebro e fora também, né? Então, se você quer convencer uma pessoa, imagem. Convença com a imagem. Você sabe que você mostrou essa foto? Me veio uma coisa que as pessoas têm muito medo de algumas coisas e gostariam... eu não queria que aquilo acontecesse na minha vida. Por exemplo, eu não gostaria de ser assaltado. Se a gente fosse fazer uma ressonância, a pessoa só ia ver a imagem de um assalto, porque a imagem, o cérebro não vê a palavra não, né? Isso aí é uma coisa que realmente acontece. Agora você me lembrou um trabalho de um cientista americano que agora foi publicado em 2021. Olha só. Eu agora não estou me lembrando o nome dele, mas depois, se a gente puder, bota nas referências. Olha só o que ele descobriu, né? Ele descobriu o seguinte, que o cérebro, olha só, que o cérebro não diferencia muito imaginação de realidade. Sim. O cérebro não... O Einstein falou mais ou menos, não falou exatamente isso, mas falou mais. Mas ele descobriu o seguinte, que os mesmos neurônios... Por exemplo, nós estamos aqui agora, a nossa realidade, o que é? Esse podcast. Sim. Agora, eu trabalhei a minha imaginação antes de chegar aqui. Eu imaginei como que ia ser aqui. Isso me facilita um pouquinho, né? Isso não, estou falando do podcast, mas podemos falar, agora Sim. Vamos transportar. Que eu ensino eles na lei da atração isso. Nós podemos transportar isso para qualquer coisa que a gente quer. Então, por exemplo, os mesmos neurônios que trabalham uma realidade são os mesmos neurônios que trabalham a imaginação. E isso a gente vê, sabe aonde? Muito nítido como é que chama? Treinamentos de realidade virtual. Sim. Né? As pessoas, os neurônios começam a se conectar naquilo que eles não sabiam fazer ainda, mas vão fortalecendo alguns determinados tipos de neurônio numa determinada parte do cérebro para aquela habilidade, que quando eles começam, eles já como se soubessem. No Poder do Subconsciente tem uma parte de um estudo que eles colocaram algumas pessoas tocando piano mentalmente durante 3, 4 semanas. Sim. Você acha que você esse estudo é maravilhoso. Quando a pessoa foi tocar, ela tocou exatamente igual a pessoa que treinou essas 3 semanas. Ela só imaginou. Só imaginando. E as mesmas áreas foram ativadas. Então, isso é muito importante, porque se você imagina que de repente, como é que se diz assim, se você tem um medo, por exemplo, entre chorar, né? Chorar ou alguma coisa que te aconteceu, você chorar e imaginar uma coisa melhor dali para frente, o cérebro vai te ajudar naquele sentido. Agora, se você ficar lá atrás, o cérebro não gosta de gastar muita energia, né? Sim. Então é melhor ficar lá quieto. Então, a imaginação, me lembrei do nome do cientista, Pascual Leone. É um cientista americano novo ainda, ele publicou esse trabalho agora em 2021, que é uma coletânea dos outros trabalhos que ele fazia, onde ele mostra essa relação muito tênue, né? Então, se a gente imaginar alguma coisa, né, que a gente queira ou que a gente planeja, a possibilidade de que aquilo aconteça é muito maior. Tanto para frente como para trás. Exato. E aqui a gente nem está só falando de lei de atração, por isso a importância do Arnone estar aqui com a gente hoje. Ele está falando de como os neurônios vão criando conexões
para que aconteça, né? E como a gente cria esses neurônios, né? Exato. E isso é uma outra coisa também bem importante da gente falar, né? Porque a questão da criação dos neurônios, né? Eu falei agora nos neurônios da imaginação, que podem ser criados através da imaginação, mas tem outras coisas, né, que podem ser criadas, né? Como é que se diz? Eu sou formado no final da década de 1970, né? Faz tempo? Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim em termos de ciência, não faz tanto tempo, né? E tu sabe o que eu aprendi lá na faculdade de medicina? E todos nós aprendemos, o pessoal da minha geração aí aprendeu, é o seguinte, ó, que todas as nossas células do nosso organismo, todas elas se regeneram. Algumas demoram um pouquinho mais, outras demoram um pouquinho menos, mas todas se regeneram, com exceção das células nervosas. Isso eu aprendi em 1900, no final da década de 70. Que a gente nascia com um determinado número de neurônios, né? E com a infância, com a adolescência, com o adulto jovem, o adulto mais maduro e a idade mais avançada, a gente só ia perdendo neurônios, né? Isso eu aprendi, isso era clássico, né? Não, é o clássico. Se você falar com qualquer médico de lá de 1970, 1980, até meados de 90, era isso que se aprendia. E aí veio um cientista, né? Um senhor chamado Eric Kandel. Não sei se já ouviu falar dele. Já deve ter visto algum estudo. Provável. Eric Kandel é um médico, ele é vivo ainda, austríaco, mora nos Estados Unidos. E sabe o que ele fez lá pelo ano 2000, mais ou menos? Ele fez o seguinte, ele começou a estudar lesmas de jardim, essas lesmas que nós conhecemos no jardim. Por que ele começou a estudar lesmas no jardim? Porque as lesmas têm muito poucos neurônios, muito poucas células cerebrais. E ele começou a estudar essas lesmas fazendo alguns tipos de estímulos. Estímulos táteis, né? Cutucando a lesma, né? Estímulos elétricos, né? Coitadinha da lesma. Né? Estímulos térmicos. E conforme ela era estimulada, aqueles neurônios, ela reagia. Sim. Né? E ele notou nos estudos deles que os neurônios se fortaleciam, alguns se multiplicavam e se criavam novos neurônios com estímulos, de acordo com o tempo que era estimulado. Que legal. Aí ele pensou assim, puxa, mas se as lesmas criam neurônios, e a medicina dizia que não, né? Sim. Será que os seres humanos não criam neurônios? E aí começou todo um estudo. Ele mostrou isso para o mundo inteiro. Eu tenho um filmezinho de 15 segundos dele, mostrando esse crescimento de neurônios nas lesmas. Começou todo um estudo através disso. Aí surgiram algumas máquinas melhores para acompanhar o cérebro e tal. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa disso. E isso mudou a medicina de cabeça para baixo, né? Isso mudou todo um paradigma que tinha. E hoje, atualmente, se sabe que o cérebro ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais flexível, ele cria neurônios, ele fortalece neurônios, ele cria conexões muito mais do que nós pensávamos. A ponto, veja só, a ponto de agora, um trabalho também de uns 2 anos atrás, mostrar criação de neurônios, novos neurônios, em pessoas de 90 anos de idade. E esses estímulos seriam fazer coisas novas, coisas diferentes? Para os seres humanos? Sim, lógico. Não, Toda vez que você faz algo novo, algo diferente. Cada vez que você imagina alguma coisa, né? Cada vez que você tenta aprender... Você não precisa realizar, né? Você pode imaginar, é verdade. Sim, mas você tem que treinar o cérebro, né? Sim. Você tem que... Ele não é do nada, né? Nós, quando nascemos, a gente recebe um cérebro, vamos dizer assim... Uma folha em branco, né? Um cérebro assim, que a gente herdou... Eu costumo dizer assim, né?
Quem é que deu o cérebro para nós? Foi Deus, né? Deus é que nos deu o cérebro. Nós herdamos ele dos nossos pais, dos nossos avós, mas Deus é que deu o cérebro para a gente. Só que ele veio com um manual de instrução, mas nós temos que ler ele. E muita gente tem dificuldade de visualizar. Você percebe Sim, isso no ser humano? Sim. Eu atendo muita gente que fala assim, eu queria tanto imaginar, Thaís, eu naquele carro que eu sonho, mas, nossa, pra mim é tão difícil. Eu falo pra pessoa, então coloca a imagem igual do ursinho, até você colocar isso, registrar na mente. Não, e aí assim, o que eu queria também deixar que o pessoal se desse conta, que existe, acho que você também já ouviu falar nisso, e várias pessoas já ouviram falar, isso é uma crença que existe, que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Né? Já ouviu falar nisso? Mas é mentira, né? Não, mas já ouviu falar. Já ouviu falar. Pois é, mas isso ainda é uma crença, sabe? E hoje se sabe que não, que isso não é verdade. Que nós utilizamos 100% do nosso cérebro. O nosso cérebro é altamente utilizável, né? Os exames hoje mostram isso, é evidente isso, né? Sabe o que nós não utilizamos? É a nossa capacidade de treinar aquilo que nós já temos. Mas eu acho que a gente devia... você não acha que esse estímulo poderia ser muito maior na infância, talvez na escola? Bom, aí que tá, né? Quando o Eric Kandel lá descobriu que os neurônios se multiplicavam e tal, eles, não, daí sabe que a ciência sempre tem os que acreditam e os que não acreditam, né? Aqueles que não foram um pouco céticos e tal, mas de repente era tão evidente que não tinha, né? Mas não, mas tudo bem, então se multiplicam os neurônios, mas é na infância. Só na infância. Não, agora que a gente sabe... Aí, de repente, foram fazer trabalhos nos adolescentes. Não, mas os adolescentes também. Ah, não, mas então é só na infância e na adolescência. Não, mas então foram fazer nos adultos jovens e também. Foram fazer nas pessoas mais maduras, tá bom, também. E hoje se sabe que uma pessoa madura, né, lá com os seus 40, 45, 50 anos, ela produz uma média de 1.500 neurônios por dia. É bastante, né? E esses neurônios são criados de acordo com os estímulos que você dá para ele. Sim. Por isso que a leitura é muito bom, né? Para uma idade mais avançada, porque faz você imaginar aquilo que você está lendo. A leitura, diria assim, ó, é um capítulo à parte, sabe? Porque hoje tem essa polêmica também. Polêmica não, diferenças de opiniões. Para mim é fácil visualizar. Diferenças de opiniões, né? Que falam assim, ó. Não, que tanto faz você ler o livro físico como o livro eletrônico, né? Ou tanto faz você escutar um livro, um audiobook, por exemplo. Existem algumas opiniões diferentes nisso. Mas aí vieram os trabalhos, né? Veio a ressonância magnética, veio as imagens, né? E hoje tem muitos trabalhos sobre isso. Então, o que se descobriu nisso aí? O seguinte, ó, quando a gente recebe o nosso cérebro lá que a gente nasceu, a gente pode falar, né? Porque se a gente não receber educação nenhuma, a gente pode falar, porque a gente vai vendo os outros falar e vai aprendendo. A gente pode escutar, né? Só tem uma coisa que a gente não pode, é ler. Se ninguém ensinar, você não vai ler nunca. Então, essa é uma habilidade que a gente aprende, a gente precisa aprender. E essa questão de aprender como falar, existe uma área do cérebro que se desenvolve, que é aqui do lado, eu botei lado direito, mas é lado esquerdo. Aqui entre a orelha e a parte posterior tem uma área aqui, que é a área da leitura. Da leitura, veja bem, só da leitura. É uma área que se desenvolveu para isso. E essa área, ela só se desenvolve se você ensina a pessoa a ler. Sim. Por quê? Porque porque quando a gente vai ler, a gente, através dos olhos, a gente pega essa imagem, decodifica essa imagem nas letras, né? E a gente imagina fonologicamente essa imagem. Então, nós temos uma imagem, uma via da visão, temos uma via fonológica, né? E essas duas vias se confrontam e começam a formar neurônios aqui nessa área. Então, é uma área especializada nisso.
Então, o simples fato de você ler um livro, você começa a alimentar essa área, porque você faz com que essas conexões trabalhem mais. Isso não quer dizer que na leitura, digamos, quando você lê um livro eletrônico, você também não consiga fazer isso. Ou você escuta um audiobook e você não consiga fazer isso. Mas o cérebro trabalha mais quando você lê. E eu gosto de ler e escrever. Porque aí você entende, né? Aí você começa a fortalecer as conexões. Eu gravo mais, então, assim, hoje não só eu, mas a corrente mais forte dos neurocientistas são de que o livro escrito, a leitura, ela colabora mais, ela proporciona mais que o cérebro se desenvolva fisicamente. Porque não é só aquela área que funciona, essa área ela se conecta com todo o cérebro. Então, se você fortalece uma área, ela vai emitindo ramos para as outras áreas. Então, a leitura ela é mais eficiente para isso aí. E hoje, por exemplo, mas você recebe, quanta coisa você recebe no celular, você não vai deixar de ler por causa disso, né? Sim. É importante. Então, o que eles recomendam, o que se recomenda, né? Que essas leituras assim mais superficiais, né? Uma coisa mais menor, por exemplo, você leia no celular, nesses tablets, né? Você leia, né? Mas se você quer aprofundar, se você quer refletir sobre aquilo ali, e se você quer criar um pouco mais, fortalecer mais a tua criatividade, leia. Leitura. Porque aí existe todo um sistema especializado nisso. Né? Então, e tem algum exercício que a gente pode fazer, alguma técnica para otimizar o aprendizado? Olha, tem vários. Vamos falar para... vou falar um bem assim para que as pessoas entendam, né? Às vezes eu falo sobre isso, né? Bom, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, né? Você tem teu guarda-roupa, não tem? Certo? Você sabe lá, ó, aquela sapato está em tal lugar, aquela blusa está em tal lugar, aquele vestido está em tal lugar, né? E você foi fazendo isso aos poucos, né? Você foi organizando isso aos poucos, né? Você é capaz de repente chegar lá no teu closet lá e dizer, de olho fechado, e pegar o sapato que tu quer, o vestido que tu quer, de repente você é capaz de fazer isso. Por que você faz isso? Porque as tuas conexões cerebrais, elas já estão fortalecidas e os teus neurônios que você criou para ter essa imagem dentro do teu cérebro, você começou a fazer aquilo devagarinho e de repente você sabe tudo sobre isso. O aprendizado é exatamente a mesma coisa. O que é? Você quer aprender alguma coisa? Não é com eu sempre digo, não é com um nocaute, né? Você não vai não, vou daqui esse livro que eu vou ler, aprendi. Não, isso é nocaute, isso não dá, né? O que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer conexões, né? Então você começa uma conexão, de repente, vamos dizer, um livro, né? Ou uma matéria, você começa a fazer algumas conexões, você começa a fortalecer, de repente você faz uma revisão, você vai fortalecendo mais, e aquilo vai formando prateleiras nos locais especializados que você está formando aquilo. E no momento, e o que são essas prateleiras, né? Nada mais são do que neurônios conectados dentro daquele aprendizado que você teve. E aí eu sempre digo assim, então quando você, vamos dizer, uma criança, né, que aprende a falar, né? Quando ela nasce, ela nem balbucia, né? Ela, né? Mas fica quietinha, só chora. Só chora. Nem balbucia, mas de repente ela começa a balbuciar alguma coisa parecida com mamãe, com papai, mas até o papai olha assim, falou papai, mas não é bem o papai, né? É uma coisa parecida. De repente ela fala papai, né? Então ela passa do balbúcio, né, para o aprendizado e para realmente agir e falar e ter reações, habilidades para aquilo ali. Qualquer pensamento, ele se chama isso de balbúcio neurológico. Né?
Qualquer pensamento, isso é uma linguagem assim um pouco mais sofisticada do ponto de vista de neurociência. Qualquer pensamento inicia com um balbúcio, né? E aí você vai fortalecendo ele. Então, é como se, por exemplo, eu vou aprender uma nova língua. Se eu não rever essas informações, elas vão se desfazendo em horas e dias, não é? Isso também essas conexões vão se desfazendo. Isso também já está assim provado, né? Tem uma cientista americana chamada Elizabeth Blackburn, é o prêmio Nobel também, e ela fez esse tipo de trabalho. É assim, ó, o que ela descobriu? Ela mostrou, né? O fortalecimento desses balbúcios, né? Para a pessoa entender, para ficar no mesmo exemplo, o fortalecimento, ele vai pelo menos 3 semanas. Eu ia te perguntar exatamente 3 semanas, pelo menos 3 semanas. Tá. E você pode tanto fortalecer ele, ou você pode enfraquecer. A via é de mão dupla. Né? Tá. Então, tu imagina as implicações disso, né, no teu dia a dia, no teu cotidiano, né, na tua imaginação. Né? Sim. Agora você transporta isso para o que você quiser. Né? Sim. Então, não é mágica, né? Não é uma mágica. É um treinamento. O cérebro, ele é passivo. É isso que eu digo, o que nós não usamos é a nossa capacidade de treinar. Porque cada vez que você vai treinar alguma coisa, você precisa gastar energia, né? Sim. E o cérebro não gosta muito disso, não. Por que ele não gosta, né? Porque o cérebro, ele ocupa ali, vamos dizer, 1/30 do nosso corpo, agora gasta 20% da energia. Então, cada vez que você dá uma tarefa para ele, você fala, não, para que vai fazer? Vai faltar energia, não faça isso, né? Ele gosta de ficar como está. Agora, depois que você aprende, que você adquire aquela habilidade, que você insiste... Você para de gastar essa energia, né? Para de gastar. O cérebro já se acostumou. Já se acostumou. Então, você diria que o primeiro mês, né? Primeiras 3 semanas, 4 semanas, é um pouquinho mais desafiante, porque o cérebro tem que pensar, é uma atividade nova, é alguma coisa recente. Quando já criou aquela memória, já está... Quando já criou os neurônios, quando já fortaleceu, né? Quando já fez as ligações, a energia é muito melhor. Então aí fica vale mais a pena, né? Vale a pena, claro. Vai ter um esforço aí de quase um mês. Às vezes e tu sabe, agora me lembrei de outra coisa. Tá, mas você diz assim, não, mas tudo bem, mas isso é fácil? Não é tão fácil. Não, porque você vai ter que se mexer. Agora, tu sabe quando a gente, por exemplo, se eu estou sentado na frente de uma televisão, né? Então, vou dar esse exemplo. Tá bom ali, né? Ou melhor, estou deitado na cama às 6 horas da manhã, aquela cama tá quentinha, mas eu tenho que fazer exercício. Por que eu vou sair daqui fazer exercício se aqui tá tão bom? Porque ele não quer que você gaste a energia, não é? Certo exemplo, mas por que você vai sair daí? Ele começa a ter, né? Fica aí que tá bem aí, não te mexe. Sabe como é que tu desfaz isso? Como? Movimento. Olha aí. Se você se movimentar, por exemplo, qualquer coisa que você pensar assim, não, para aí, mas eu queria fazer, mas eu não estou com muita vontade. Assim, se você se movimentar, se você levantar, colocar roupa, andar para lá e para cá, aquilo já se desfaz. Que legal. Né? Você pode ver, assim, eu sou uma pessoa que eu caminho muito, eu gosto de caminhar na praia, né? Moro na praia, eu gosto de caminhar na praia. Às vezes tá frio, né? Tá aquele friozinho, às vezes um pouco chuvoso. Aí, não, mas hoje eu não vou, né? Hoje tá bom aqui, né? Tomar um cafezinho? Tomar um café e tal. Mas quando eu tô lá caminhando... É muito bom, né? É muito bom. Né? E como é que acontece? Levante, se movimenta. Eu falo pra pessoa, levanta, se troca, vai até a porta de casa. Não, o movimento, né? Acaba com... Nunca ninguém desiste, volta. Se chama isso, em neurociência, chama isso inércia cerebral. Né? O movimento, qualquer movimento, acaba com a inércia cerebral. Então, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, estimula, mais você quer. Só que assim, ó, eu até ouvi uma comparação esse dia que eu achei muito engraçado. Que sabe, por exemplo, o transtorno bipolar, que é um transtorno mental, né? O transtorno bipolar, a vida inteira a pessoa tem que
trabalhar aquilo ali para equilibrar seu comportamento e tal, né? Isso é bem conhecido. O cérebro, para você se mexer e fazer aquilo que você pensou, é que nem o transtorno bipolar, é para a vida inteira. É lidar com o seu quero, não quero, quero, não quero. É para a vida inteira. É. Isso tem que colocar na cabeça, entendeu? Porque tanto você pode fortalecer, como você pode enfraquecer, né? E aí depois que você enfraquecer, para voltar aquilo que você... Difícil, é mais difícil. É mais difícil. Mas quanto mais você fortalecer, é melhor. Melhor, né? Né?